Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com o médico psiquiatra Dr. Luiz Otávio Justo. Doutor, um prazer ter você aqui falando com a gente um pouquinho sobre a saúde da mente. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, e lembrando que esse e outros vídeos do programa Unimed Você, vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e claro pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutor Luiz Otávio, mais uma vez um prazer ter você aqui para bater um papo, falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo e claro, sobre a saúde da mente. Doutor, a primeira pergunta do nosso bate-papo é um pouquinho sobre a vida do nosso entrevistado. Como foi a formação em medicina, qual faculdade cursou, as especializações. Conta um pouquinho para nós como foi a trajetória do Dr. Luiz Otávio Justo. Ok, Flavião. Vamos começar então, né? Falar um pouquinho de mim. Eu optei por fazer medicina, eu sempre gostei de medicina, desde o colegial. Eu até iniciei cursando administração de empresas, fiz 2 meses. Mas não era aquilo que eu queria. Fui para Bauru fazer cursinho. Eu tive alguns amigos que me incentivaram muito. O Dr. Henrique e o Dr. Heitor, que são médicos nossos da Unimed. E fomos fazer cursinho juntos. E passa 1 ano, passa 2 anos, tudo deu certo. Fui para Curitiba, fiz faculdade na Faculdade Evangélica do Paraná. Foram 6 anos de medicina. Depois mais 2 anos de cursinho para entrar em psiquiatria. Eu estudava em um hospital de São Paulo chamado Caísme Felipe Pinel. É um hospital de 100 anos de duração de tradição. Então, havia muitos pacientes, muita demanda e muito o que aprender lá. Legal. E doutor, por que a escolha pela psiquiatria? A escolha pela psiquiatria começa quando eu não dava moral para psiquiatria. Eu não me importava com psiquiatria na faculdade. Mas aí eu não dormia. Eu ficava irritado, eu ficava estressado. E numa das aulas do meu professor de psiquiatria, eu conversei com ele de baixinho, com vergonha. Doutor, passa um remédio pra eu dormir. Aquela conversinha de corredor, né? Pé do ouvido. Final, todo mundo tinha saído já. Ele falou, não, vamos no meu consultório conversar. Eu fiquei branco, de vergonha. Eu falei, imagina, tava tendo aula de esquizofrenia aqui, eu não vou. Mas o meu amigo falou, vai que é bom. Eu fui. E ele me ajudou muito, ele me acolheu muito bem na primeira consulta, na conversa. E eu entendi que aquilo foi muito bom pra mim, me ajudou muito. Eu fiquei mais calmo, passei a dormir bem, melhorou a minha qualidade nos estudos, a minha qualidade de vida. E desde então, isso foi lá pelo 3º ou 4º ano de faculdade, eu comecei a ficar a par da psiquiatria, a estudar mais a psiquiatria, a frequentar mais o hospital psiquiátrico. E eu me apaixonei e segui esse rumo. Ah, que bacana, que legal. E é uma especialidade que agora ela é respeitada, não é a palavra, sempre foi respeitada, mas ela tá mais em evidência, né? Antes era pediatria, a gente tinha outras especialidades, né, doutor? E a psiquiatria ficava um pouquinho escondida, o pessoal, aquele tabu, né? Eu não quero cuidar de louco, não é mesmo? O mesmo pensamento que eu tinha na época da faculdade. Eu tinha um preconceito com a psiquiatria até conhecer. E o meu paciente, ele vem numa primeira consulta com medo do que e de quem ele vai encontrar. Será que é um médico que ouve aquilo que eu tô falando? Será que é um cara que só vai me dopar de remédio? E eu sempre explico isso para o meu paciente. Não, o objetivo é funcionalidade, é você ficar bem. É melhorar. Você tinha uma vida boa, tá doente, voltar a ter vida boa. Legal. E quebrar os tabus, né, doutor? Quebrar os tabus. Isso é importantíssimo. Das doenças da mente que antes eram, até pouco tempo atrás, eram até tratadas como situações religiosas, né? Possessões em algumas situações e tal. Quando na verdade é uma doença da mesma forma de um diabetes, uma hipertensão. Mas a gente vai falar muito sobre isso nesse bate-papo. Beleza. Doutor, vamos começar falando um pouquinho sobre, né, essas doenças, essas situações da mente. Uma das doenças psiquiátricas mais em evidência no momento, considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século, é a depressão. Nos explique, por favor, o que é a depressão e como ela atinge o corpo humano.
A depressão, sim, é uma das doenças mais predominantes no mundo. Predominante significa ter muita gente ao mesmo tempo deprimido, tá? E a depressão ela é a responsável por retirar mais horas do trabalhador. Ela é muito incapacitante. O trabalhador deprimido, pela própria Organização Mundial de Saúde, é o que mais perde horas laborativas de vida, de qualidade de vida. Depressão é disparado. Então, o que é depressão? Depressão não é chorar. Ah, eu tô chorando. Não, depressão não é isso. Não é pequena desse jeito. É uma doença que ela se instala vagarosamente e ela começa, seja por um estresse no trabalho, seja por um estresse pessoal, seja por motivo nenhum. Ela simplesmente começa a entristecer o nosso coração, parecer que as coisas não são tão agradáveis igual era antes. Eu gostava muito de jogar bola, eu tenho ido menos. Eu gostava muito de jogar computador, parece que não tá mais tão legal os joguinhos que eu tenho. Era gostoso sair, fazer aquele almoço em família. Perde a vontade, claro que faz, né? Mas não tá mais tão gostoso. E nisso começa a encolher o mundo em outras coisas. Eu me cuido menos, eu faço menos coisas, eu não vou mais pra academia, eu não me sinto mais legal no trabalho. Então o mundo da pessoa que está num quadro de depressão, ela começa a encolher. E claro que ela vai ficar triste, que ela vai ficar mais sensível, que ela vai chorar, tá? Então é o humor triste, perda de interesse, baixa de energia, isso são características de um quadro de depressão. Entendi. E doutor, a depressão, falando fisicamente no cérebro, ela deixa de produzir, faz com que o cérebro deixe de produzir algum hormônio, alguma situação? Como que ela age dentro da cabeça, da mente? Existe uma ineficiência da transmissão de alguns neurotransmissores. A gente entende que a serotonina é um dos principais neurotransmissores envolvidos a isso, e por isso que os principais antidepressivos são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O que é que ele faz? Na fenda sináptica, existe um neurônio nervoso, existe um neurônio nervoso receptor. Ele joga o neurotransmissor aqui para poder fazer a comunicação e passar a palavra. Como se fosse um telefone sem fio, só que com fio. Ele faz com que jogue mais neurotransmissor, jogue mais serotonina lá e esse aqui consiga responder melhor. Então, se há um déficit global, o remédio ajuda a equilibrar esse déficit. Então, a função desse é essa. Nós temos outros antidepressivos que fazem esse trabalho com noradrenalina ou outros com dopamina e colocando diversas outras funções. Por isso que existe tanto medicamento à disponibilidade do psiquiatra. Perfeito. E doutor, existem níveis e tipos de depressão? Níveis e tipos de depressão. Basicamente, você consegue colocar uma depressão leve, moderada ou grave. Uma depressão leve, o paciente ele está triste, ele está sensível, ele não se sente tão bem quanto era antes, mas ele é funcional, ele vai, ele trabalha, ele faz, ele paga as contas, cuida dos filhos, mas aqui dentro tem um buraco nele que ele não sabe qual que é a resposta. O paciente com uma depressão média, ela já está um pouco mais forte esses sintomas. Tá difícil de trabalhar, tá difícil de brincar com as crianças, tá difícil de me sentir confortável comigo mesmo, não dá, eu tô azedo, tô brigando com todo mundo. E uma depressão grave, o paciente tá péssimo, corre risco de suicídio e tem que ser muito bem cuidado. Perfeito. Doutor, quando a gente fala de depressão, como logo no começo do nosso bate-papo você falou, não é só a pessoa chorar. E a gente vê casos de depressão em pessoas religiosas, em padres, em pastores evangélicos, em líderes religiosos, né, de diversas religiões. A gente vê em humoristas, né, muito famosos que caem em depressão. E até nas pessoas que nós convivemos, às vezes a pessoa ela é brincalhona e dependendo, um dia ela não tá muito legal, mas daí no outro ela já tá normal. A depressão ela é assim mesmo, a pessoa às vezes tá bem, daí no outro dia não tá tão legal. É dessa forma que ela começa, vamos assim dizer? É dessa forma que ela começa. Tem dias bons, tem dias mais ou menos, tem dias ruins. Mas se você pegar as últimas semanas, você vê que o viés é sempre negativo. A bom sempre não tá do mais ou menos para baixo. Hoje ela acordou legal, mas amanhã já não acordou, depois tá bravo, depois tá no mais ou menos, depois tá bravo. Não, mas hoje eu tive um dia bom. Você vê que não passa disso, não tá melhor que isso, é do mais ou menos para baixo. Entendi. E isso preocupa, aí a família observa e busca um profissional. Isso
você falou da família. E a nossa próxima pergunta é justamente relacionada a isso. A família, o amigo, as pessoas que trabalham, que estão assistindo esse vídeo e pensam, nossa, olha, tem um amigo meu que eu tô notando que ele tá. Mas ele era mais alegre, mais brincalhão, ou participava mais das situações, e agora tá se distanciando um pouco mais. Eu tenho um filho, eu tenho uma mãe, um primo, um colega de trabalho que chegava, a gente sempre trabalhava conversando, falando sobre uma situação do dia a dia, e agora ele tá ficando cada vez mais distante. Como que essa pessoa que está ao lado de uma pessoa que aparenta sintomas de depressão, ela deve agir? Ela deve conversar com essa pessoa. Olha, estou te vendo diferente, está tudo bem? Não, tá tudo bem, é que eu tô meio cansado. Não, mas você tá cansado há muito tempo, eu acho que você deveria buscar ajuda. Não tá normal pra você. E abrir o jogo, não é ser punitivo, é conversar. Conversar, olha, eu posso marcar um médico pra ver o que ele vai achar. Vai que você tá com alguma coisa, alguma doença e dá pra tratar. E a maioria das vezes que chega no consultório com essa história tem alguma doença, a gente trata e melhora. Aí o próprio paciente consegue olhar pra trás e falar, eu estava doente mesmo. Que bom que me ajudaram. E doutor, e quando a pessoa se nega a receber essa ajuda? Por exemplo, um colega de trabalho e você sente esse distanciamento iniciando, às vezes na hora do café sempre a pessoa estava lá conversando, agora a pessoa nem quer sair da mesa. E como agir? Você talvez senta, conversa, fala, tô te sentindo assim, e a pessoa nega. Existe uma outra forma ou ir conversando, um dia sim, outro não? O que você, com a sua experiência, recomenda? A gente sempre pode buscar a família nesses momentos. Se você é amiga da pessoa e ela não está respondendo muito bem, pode conversar com a família. Olha, eu estou vendo ele assim no trabalho, ele está diferente, ele está assim em casa também. Porque eu vi um vídeo e o médico comentava justamente sobre isso. Essas pessoas que se afastam, que ficam por muito tempo quietas, elas talvez estejam acontecendo alguma coisa. E às vezes a família percebe, e juntando com o que o amigo percebe, sim, eles falam, precisa de ajuda. E talvez seja mais fácil para a família levar. Entendi. Não, bacana. E doutor, existe uma idade onde é mais propícia, vamos assim dizer, para ter uma depressão ou não? Sim. É mais prevalente a depressão em mulheres na meia-idade. Meia-idade... 40, 50 anos de idade. Tem uma justificativa, doutor? Mulheres na meia-idade. Você tem uma variação de ciclo hormonal, uma transição de uma fase reprodutiva para sim, uma perimenopausa, menopausa. Isso atrapalha bastante a vida da mulher. Entendi. Então tem essa faixa etária muito prevalente. Perfeito. A gente falava um pouquinho aqui em off, antes de iniciar as gravações, também da pandemia, né? Como que a pandemia levou pacientes para o seu consultório. E esses pacientes, a gente falava, um número muito grande de adolescentes e jovens, doutor? Adolescentes e jovens. E mudou toda a maneira de conversar com eles, porque hoje você tem que saber como está a vida dele hoje, e não está boa, porque ele está no consultório, mas como era a vida dele na epidemia e muito antes da epidemia. Geralmente ele era um garoto alegre, jogava futebol, fazia as atividades, de repente foi trancado em casa, e teve que ficar trancado em casa, só na frente do computador, nada rendeu, nada funcionou, e depois volte a uma vida social. Mas como faz isso, né? É muito difícil. A pessoa perdeu a habilidade social, perdeu a interação, fica ansioso, fica com medo. E não é medo de adoecer mais do Covid, é medo de tudo. E a gente precisa tratar, porque senão esse jovem perde muita capacidade produtiva no futuro, não vai estudar, não vai passar num bom vestibular e não vai ser aquela pessoa que ele merecia. Exatamente. E a depressão, ela é uma doença que quando tem uma pessoa na família, né, principalmente se é jovem, adolescente, a família toda acaba sofrendo junto, né? A gente via alguns artigos não muito recentes até, que falava sobre isso, né? Que a depressão é uma das doenças que atinge, quando tem uma pessoa, a família toda
acaba ficando também, né, bem apreensiva, fica numa situação, né, diferente de algumas outras doenças. Depressão chega a ser uma doença grave, né? E podemos ter dor nas costas grave, podemos ter câncer. Todos são doenças, todos merecem tratamento, melhor tratamento. Sim. E a família sempre ajuda no tratamento, isso é muito bom. Afeta, mas todo mundo está próximo e ajuda. Ajuda bastante. Perfeito. Doutor, falando em tratamento, a pessoa foi diagnosticada com depressão, está fazendo o tratamento, tomando os medicamentos. Qual o papel da família nesse momento? A família me pergunta qual é o papel da família nesse momento, na primeira consulta. Eu falo, deixa em paz. Quer ficar trancado no quarto, fica. Quer ficar sozinho, fica. Logo vai melhorar. Vai tomar os remédios direitinho, vai melhorar, vai ficar tranquilo. Conforme começa a melhorar, a família traz mais coisas para a vida dessa pessoa. Então vamos passear, vamos ali no parque, tomar café da manhã todo mundo juntos e começa a expandir a vida dela de novo. Entendi. Não, perfeito. Então, o papel da família é ser paciente. Sim, deve ser muito difícil. Doutor, o tratamento de depressão, todo o tratamento, ele envolve a medicação ou, em alguns casos, somente a terapia consegue ajudar? Os tratamentos eles são diversos. A gente pode usar somente a terapia para alguns casos, a gente pode usar medicação, outros casos, e pode usar ambos para o tratamento do paciente. Perfeito. Próxima pergunta, falando sobre a terapia. Por que a terapia é tão importante, tão indicada? Enfim, por que é tão importante no tratamento da depressão e das doenças da mente a pessoa falar? Não é só a pessoa falar. O objetivo da terapia é entender quem está ali, quem é a pessoa que está fazendo a terapia, qual é a vida dela, como foi a vida dela, que cargas emocionais ela traz, que história, qual é a história com os pais, com os amigos, quais são os pontos de sofrimento. E tudo isso vai ser olhado por um bom terapeuta. E ele vai ajudar nisso. O paciente, se tratando da doença psiquiátrica que ele tiver, é muito melhor para resolver esses problemas. Então, o medicamento, ele trata uma doença, ele não trata problemas. O terapeuta, ele vai ajudar a resolver essas questões que estão na pessoa, para que ela saia uma pessoa melhor depois de todo o tratamento. Então, ela cresce muito mais. Perfeito. Doutor, depressão, se não tratada, ela pode evoluir, né? O senhor já disse que existem níveis, ela pode evoluir e a pessoa chegar a cometer o suicídio? A depressão, ela pode evoluir de forma muito rápida e ter sim esse desfecho. E ela também pode remitir sozinha. São os episódios depressivos. Às vezes a pessoa fica 6 meses deprimido e melhora sozinho. Né? Ou a pessoa está deprimido, eu não preciso esperar 6 meses para melhorar ela. Eu posso entrar com medicação e em 1 mês ela está melhor. Sim. Então, às vezes a depressão melhora sozinho. A gente não espera para ver, a gente trata e resolve. Claro. Até para a pessoa não ficar sofrendo, né, doutor? Imagina 6 meses de sofrimento, tudo isso. São 6 meses perdidos da vida. Exato. E trazendo preocupação para a família, problemas para o trabalho. Perfeito. Doutor, a depressão, ela é uma doença considerada crônica, assim como hipertensão, diabetes, que a pessoa ela tem que aprender a conviver com a depressão, né, fazendo o tratamento, lógico, as crises que vêm e vão, ou a pessoa teve depressão, tratou, é uma doença sanada? As duas coisas. Existem os episódios depressivos, a pessoa vem, nossa, tô mal. Melhorei, que bom, então acabou o tratamento. Mas tem pessoas que você tenta tirar a medicação, elas voltam a ficar sintomáticas, ou daqui a 1 ano elas estavam boas, voltam a ficar sintomáticas. Nisso a gente chama de depressão recorrente, é o CDF-33, tá? Eventualmente tem pacientes que se tratam por toda a vida, tá? Mas o objetivo de um bom tratamento inicial é que não tenha que tratar para sempre. Perfeito. E existe, doutor, um tempo, vamos dizer assim, um tempo médio? Normalmente o tratamento é 1 ano, 1 ano e meio, ou isso cada pessoa, cada mente? A gente entende que 1 ano de estabilidade é suficiente para imaginar que não tenha doença.
E nisso nós começamos as reduções medicamentosas. Digamos que haja nesse ano todo apenas um remédio. Então eu corto na metade, para segurança minha, para segurança do paciente. Ele segue tomando metade por um tempo, ele volta e fala, doutor, tô ótimo. Olha, vamos tomar 0 então? Vai continuar ótimo. Vamos tomar 0? Então toma 0, observa, qualquer coisa você me liga. Tomo 0. Ah, tô ótimo, beleza, um abraço. Que legal, que bacana. Doutor, para a gente finalizar esse bloco sobre depressão, é possível prevenir a depressão? Existem fatores que são protetores para a depressão. Atividades saudáveis, alimentação saudável, uma família saudável, tá? Então, isso são fatores que previnem, tá? Ajudam a ter uma qualidade de vida, exercício físico, tempo para você, evitar excesso de trabalho, tudo isso previne depressão, também previne ansiedade. Perfeito. Ansiedade é o nosso próximo assunto. Bora. Doutor, o que é ansiedade e qual a diferença entre depressão e ansiedade? Ansiedade, nós temos muitos sintomas fisiológicos, né? Eu fico inquieto, eu fico com a mão gelada, eu bato o pé em alguns momentos, eu não consigo ficar parado num canto só, eu quero resolver isso, eu quero resolver aquilo. Eu gaguejo um pouco, eu tranco a minha garganta quando eu vou falar com o Flávio, porque essas entrevistas me deixam inquietos, mas vamos que vamos, né? Isso é uma expressão da ansiedade. A ansiedade pode ser em casa, sempre pensando no que fazer, não precisa ter uma cinesia muito grande dos braços, mas é sempre uma mente inquieta que pensa amanhã, pensa agora, pensa depois, e se isso aqui lá na frente, isso aqui lá na frente, e inclusive aquilo lá atrás que eu fiz. Nossa. Então a mente da pessoa ansiosa não descansa. E nisso você destrincha em várias ansiedades. Ansiedades sociais, com medo de conversar em pessoas, outros tipos de fobia, medos de falar em público, tudo dentro de quadros ansiosos, tá? A diferença para uma depressão está nos sintomas, né? A depressão é um humor triste, uma perda de interesse. A ansiedade é aquela inquietação, aquela agitação psíquica, aquele nervosismo que me faz suar, que eu até erro no meio do caminho de tão inquieto que eu sou. Não consigo descansar. E, eventualmente, essas duas entidades formam um quadro de depressão com sintomas ansiosos. Que é a junção... A junção dos seus poderes. E, doutor, a ansiedade, a gente pode dizer que ela é uma condição até que natural do ser humano? Por exemplo, hoje é a primeira vez que nós estamos gravando nesse novo espaço, nesse novo ambiente que eu estou gravando um vídeo, né, do programa Unimed Você. Então causa uma ansiedade, porque é uma posição de câmera um pouquinho diferente, um ambiente novo, para você mesmo, é a primeira vez que a gente tá gravando um Unimed Você, então a gente fica um pouquinho ansioso, nossa, como vai ser? Quando que a gente, por exemplo, vamos imaginar, primeiro dia no trabalho, primeiro dia numa escola nova, talvez, uma festa muito esperada, tudo isso causa uma certa ansiedade. Quando que essa ansiedade, vamos assim dizer, entre aspas, normal, e ela passa por um quadro que, opa, isso já não é normal, eu preciso de ajuda médica? A ansiedade ela é normal e ela é bem-vinda. Na verdade, ela é protetiva ao ser humano. Opa, eu tenho uma prova amanhã, se não me der um frio na barriga eu não vou estudar. Então eu vou lá e estudo porque eu tô com medo do meu professor, porque ele é muito casca-grossa e vai ser difícil a prova. Então a ansiedade protege essa pessoa, tá? Em que situação essa ansiedade seria deletéria? Meu Deus, eu fico tão ansioso que na hora da prova me dá branco, eu sei tudo, eu não consigo, eu tô tenso, eu tô gelado, eu não consigo ler o que tá acontecendo aqui, que tá escrito. E não vai, eu sei que eu estudei, porque eu tirei 10 em todos os testes que eu fiz em casa, mas aqui na prova eu não consigo, eu tô cego, não vai. Então essa ansiedade virou um transtorno para esse paciente. Tá? Então agora temos um momento de doença. E isso se exemplifica para tudo. Eu posso ficar ansioso pro meu projeto de trabalho, mas eu posso ficar ansioso o tempo inteiro. Sim. Isso me deixa tenso, me faz suar, e até em casa eu fico ansioso, eu começo a perder eficiência em tudo. Então parece que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Perfeito. E aí é um transtorno para as pessoas. E doutor, e o tratamento da ansiedade?
como que ele funciona. Você explicou de uma forma bem didática em relação como o medicamento age no cérebro, como o medicamento para o tratamento da ansiedade age no cérebro humano. A gente basicamente usa os mesmos medicamentos, os antidepressivos de forma geral. Alguns são mais específicos para quadros ansiosos, mas na média todos eles são bem utilizados. Todos eles tratam a depressão e tratam a ansiedade muito bem. Não fazendo lobby, não fazendo jabá, mas um dos medicamentos, principalmente para ansiedade, que é muito conhecido, é o Rivotril. Né? A pessoa está numa crise de ansiedade, toma coloca o sublingual ou acaba tomando. Como que o Rivotril age? O Rivotril ele não trata a doença ansiedade, ele trata a crise ansiosa. A função dele é essa. Mas ele é tão gostoso, eu quero tomar todo dia, ele me deixa calmo. Não, tá errado. Ele é de crise, estou na crise, o médico prescreve e a pessoa calma. Mas tem que tratar a ansiedade do dia a dia. Aí com os antidepressivos. O Rivotril entra como amigo das horas difíceis. Legal. Terapia também é indicado para casos de ansiedade? Sim, muito indicado. Muito indicado. Principalmente quando há muita queixas de dificuldade em falar em público, socializações, algumas perdas de habilidade por conta de uma ansiedade antiga que não deixava a pessoa se desenvolver. Então, a terapia é muito importante. Perfeito. Doutor, da mesma forma que a depressão, a pessoa que está ao lado, o familiar, o amigo, que sente que a pessoa está com uma ansiedade excessiva, se tornando um transtorno, como você disse. Tem uma prova, tem um projeto no trabalho, ou até uma reunião familiar e a pessoa fica extremamente ansiosa. Como esse familiar, esse amigo deve agir? Chamar para conversar? O posicionamento é o mesmo da situação da depressão? O posicionamento é o mesmo. A família está aí para observar, para ver prejuízos na rotina dos familiares, dos amigos e pode apontar. A função do amigo é essa, é ajudar a cuidar, conversar e pontuar, ó, não tá tão legal desse jeito, procure alguém. Tá. Doutor, a gente comentou sobre uma situação, uma prova, né, que a pessoa tem que fazer, uma situação no trabalho, mas pode vir uma crise de ansiedade, vamos dizer assim, do nada. A pessoa está em casa assistindo TV e vem uma crise de ansiedade? Isso pode acontecer? E se pode acontecer, por quê? Pode acontecer sim, inclusive essa é a definição de crise de ansiedade. Tá tudo bem, tá tudo na paz, de repente meu coração começa a disparar, eu tô com falta de ar, minha mão tá gelada, eu tô gelado, meu Deus, eu vou morrer, eu acho que eu preciso ir no pronto-socorro, eu nunca senti isso na minha vida. Sim, pode acontecer. E isso, doutor, você descreveu os sintomas, né, que a gente que tem amigos, familiares que sofrem com esse transtorno, a falta de ar, né, é um sintoma que é muito comum em quase todas as crises, né, a pessoa realmente é muito físico, né, a pessoa tá ali, parece, ela não consegue realmente respirar. Tem algum fator que isso aconteça? Explica para nós, por favor. Todas essas sensações, elas são sensações de medo. Imagina você numa montanha-russa, lá no Hulk, tá prestes a cair, sua barriga fica gelada, sua mão fica gelada, sim, a morte vem na sua cabeça, você quer desistir daquele momento, mas não dá certo. Aí começa a rodar tudo, aí você fala, meu Deus, agora eu morri. Então são sensações fisiológicas que vêm lá na montanha-russa, são controladas, mas você sai péssimo de lá. Você sai com medo, depois você sai rindo à toa. Sim. Mas até começar tudo, você tem todo o medo do mundo. Isso é uma defesa do seu cérebro, numa região chamada amígdala. Tá? Ela é responsável por defender você das sensações de medo ou dos perigos. O cara que pula de paraquedas, ele tem essa mesma sensação, mas ele sabe da segurança. O cara que tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, existe uma disfunção nesse momento na amígdala cerebral. E ela começa a disparar a sensação de medo à toa. Taquicardia, sudorese, meu Deus, mal-estar, vou morrer. E nisso a mão trava, o braço falha. Os antidepressivos estão aí para corrigir essa disfunção. Então a gente trata os quadros de pânico, essas crises de ansiedade aguda, com os antidepressivos também. E um Rivotrilzinho sublingual para crise.
Sim, lembrando que o Rivotril não é, né, para uso contínuo, é só para nos momentos da crise, né, doutor? O médico vai prescrever, né? Sim, Ele vai falar, ó, você tá assim, você pode tomar o Rivotril sublingual nessas situações. perfeito. Doutor, ansiedade tem cura ou é uma doença assim como as outras, hipertensão, diabetes, que a pessoa tem que conviver, ou a mesma situação da depressão? Existem casos crônicos, vamos assim dizer, e outros que vêm em situações de crise e o tratamento resolve. A ansiedade é mais fácil de ser curada do que a depressão, tá? Ela geralmente também está associada à maturidade. É muito comum ter adolescente ou início da idade adulta com pessoas ansiosas. Você tem uma transição muito grande de vida. Escola, colegial, outra escola, ou outra faculdade, ou outro curso, amigos novos. Isso gera ansiedade para qualquer pessoa. Mas também gera crescimento. Tá? Aquilo que você não exercita em você não se fortalece. Então, são momentos que geram ansiedade, mas geram crescimento e geram melhor adaptação. Sim. Tá? Ele pode ficar ansioso, a gente cuida. Conforme passa o tempo, existe uma maturidade melhor dessa pessoa. É super tranquilo abandonar o médico, retirar o tratamento. Perfeito. Doutor, eu vejo, eu trabalho com comunicação e tenho os amigos da profissão e a gente é muito ansioso na profissão de comunicação. É aquilo, preciso falar com você. Opa, me passa pelo menos o assunto. Isso é comum em algumas áreas, em algumas profissões, ou é um achismo, talvez? Sobre ficar ansioso para uma conversa, Sim. a gente fica, né? Todo mundo vai ficar. Você vai conversar alguma coisa com algum colega, ou alguém tá esperando alguma coisa de você. Toda pessoa fica ansiosa, isso é comum. E aquilo Resolveu, tá resolvido. monitorar pra gente não, né, até que ponto isso é comum e até que ponto, né, se torna um transtorno. Ficar ansioso ao longo do dia, ficar ansioso ao longo de algumas coisas, normal. Ruim é quando isso envolve todas as áreas da sua vida. Sim. Por isso que o transtorno de ansiedade chama transtorno de ansiedade generalizada, para tudo, né? E não apenas para a situação Sim. específica. E aquilo da pessoa não conseguir desligar também, doutor, tá ligado à ansiedade? Por exemplo, a pessoa tá na casa num momento família, assistindo TV, brincando com os filhos, mas a cabeça ainda tá no trabalho. Isso também tá ligado à ansiedade? Tá ligado à ansiedade, pode estar ligado sim a quadros depressivos. Tá? É a pessoa que não para, o cérebro não descansa, Sim. é feriado, ele tá pensando em outra coisa, tá brincando com os filhos, mas a cabeça tá lá. Isso não é um bom sinal. Essa pessoa pode ter um quadro de depressão que ainda não tenha florescido a ponto de ver todos os sintomas. Isso mostra um quadro de ansiedade. Isso tem que ser tratado, porque a pessoa admite que não era assim, mas está assim. Então, Perfeito. tem que ser tratado. Ótimo. E doutor, a gente chega na grande pergunta. É possível prevenir a ansiedade? Claro, com as mesmas recomendações da prevenção da depressão. Uma alimentação saudável, exercícios físicos, bons hábitos de vida, tentar não se sobrecarregar, né? Algumas coisas no nosso dia a dia ficam impossíveis de fazer. Como não se sobrecarregar? Tem que dar um jeito. Se eu me sobrecarrego aqui, como eu compenso do outro lado? Tá? Mas sempre de forma saudável. Então tira um dia para mim, descanso, repouso. Tá? Isso ajuda, isso contribui. Perfeito. Doutor, agradeço demais a sua participação, um bate-papo leve, tranquilo, agradável. E eu deixo agora o microfone aberto se alguma pergunta deixou de ser feita, se algum ponto deve ser melhorado. O microfone é do meu grande amigo, Dr. Luiz Otávio Justo. Ok. Então, o importante é sempre lembrar: depressão, ansiedade ou outras doenças, elas acontecem, elas existem. Não é falta de força, não é falta de vontade. Observando nos seus amigos, nos seus parentes, mudanças de comportamento para pior, é um indicativo de que alguma coisa está errada. Pode buscar o profissional psiquiatra, pode buscar o psicólogo, mas não deixem de ajudar. A mensagem de hoje é essa. A pessoa está diferente, está diferente, está diferente. Busca o médico. Ótimo.
Doutor, muito obrigado. Foram aí palavras, foram momentos aí, o pessoal que vai assistir, tenho certeza que foi muito bacana e o pessoal vai aprender muito, muita gente sofre, né, com isso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de uma forma simples, leve, mas ajudar muita gente. Muito obrigado. E seguiremos ajudando as pessoas. Ótimo. Agradeço. Lembrando que doenças da mente, né, doutor? Não são como o pessoal fala, não é mimimi, não é frescura, como foi tratado por muito tempo. É uma doença. Assim São como doenças. a pessoa pode ter uma doença no estômago, uma doença no olho. É uma doença. É uma doença. E vamos tratá-la com o devido respeito. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você, hoje falando sobre saúde da mente com o médico psiquiatra Dr. Luiz Otávio Justo. Lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, é claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br.